A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de Escola Bíblica Discipuladora. Que bênção, né? Como é gostoso estudar, como é gostoso aprender. E Deus fala muito ao nosso coração, né? Quando nós lemos a palavra de Deus. Então, nós estamos lendo e fazendo estudo do livro de Apocalipse, né? Estamos no capítulo 1, falando sobre a revelação que João teve, e nós vamos descobrir muitas coisas, até aquilo que muitas vezes pensamos e achamos, né, que Deus estava falando para aquele tempo, para aquela época, e na verdade Deus fala em todas as épocas, né, então a gente começa a descobrir que Deus continua falando conosco, e o livro de Apocalipse, assim como todos os outros livros, como eu já falei para vocês, tem sido bênção para nossas vidas, né, um livro maravilhoso da revelação de Deus para as igrejas de Cristo, para nossas igrejas até de hoje. Amém? Eu gostaria nesse momento de estarmos orando então, agradecendo a Deus e pedindo para que Deus fale ao nosso coração, que eu acho que é o mais importante, né? O Senhor nos dá a capacidade para discernir a tua palavra. Ok? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, muito obrigada. Louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor. E agradecemos, Deus querido, pelo privilégio que o Senhor nos dá e a oportunidade de poder ouvir a sua voz, de ler a sua palavra. E te pedimos nesse momento para que o Senhor venha falar ao nosso coração, trazendo entendimento. Deus querido, que o Senhor já preparou para nós queremos receber e queremos, ó Pai amado, sermos, ó Pai querido, resposta de oração, sermos usados, Pai, pelas suas mãos, para que outras vidas assim também venham ter o conhecimento da tua palavra. Deus querido, assim nós oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a vocação para a revelação. Nós vamos falar um pouquinho sobre João, porque foi João quem teve a revelação, né, de Cristo, de Jesus Cristo, para assim poder falar às igrejas de Cristo. Nós vamos falar das 7 igrejas que receberam a mensagem, né, de Deus, do próprio Cristo, para que as igrejas ouvissem, tivessem coragem, tivessem paciência. E no decorrer nós vamos estar aprendendo, né, e entendendo o que Deus estava falando, né, para as igrejas, na verdade. Então eu vou fazer algo diferente hoje. Hoje eu vou começar pela conclusão, que eu achei super interessante para que a gente possa entender um pouquinho mais, já lendo a conclusão desse estudo, que diz assim, ó: o capítulo 1 de Apocalipse apresenta-nos uma introdução ao livro que tem importância significativa para a compreensão de toda a revelação da visão apocalíptica do Cordeiro de Deus para a sua igreja. O capítulo nos esclarece quanto ao propósito, autoria e destinatário da revelação, para que a aplicação ao contexto atual, no qual a revelação deve ser entendida, não comprometa a veracidade e a história a partir da visão recebida em prol das igrejas da Ásia Menor, além de revelar-nos a autoridade com a qual João escreve. Ele foi vocacionado para escrever o Apocalipse, versículo do 12 ao 20. Estas informações são fundamentais para o entendimento de todo o livro. Então, olha só. O autor do livro Compromisso, ele com seu estudo, ele teve o entendimento de trazer para nós hoje, assim como a palavra de Deus, o estudo para que a gente venha entender o porquê Jesus usou da vida de João, o porquê João foi escolhido, como que é essa escolha, se você pode ser escolhido, se você tem vocação. Então, o estudo de Apocalipse não é para nos trazer medo, temor, não. É para nos trazer entendimento daquilo que Deus fez,
daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus fará. Então, Deus, ele tem muito desejo de que cada um de nós venhamos aprender cada vez mais da sua palavra, termos sabedoria. E essa sabedoria, essa palavra não pode ficar com a gente, né? Essa palavra, essa sabedoria tem que ser passada para outras pessoas. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais daquilo que Deus revelou em Apocalipse e está revelando para cada um de nós. Ok? Então, vamos já começar com a primeira situação. Então, a vocação para a revelação. Primeiro objetivo, entender que João foi vocacionado por Deus para a revelação. Compreender o propósito, autoria e destinatário da revelação. Conhecer a atitude de João após o chamado para a revelação. E o específico, o objetivo específico é esclarecer o propósito, autoria e destinatário da revelação, descrever a atitude de João ao receber a visão e expressar o desejo de exercer a sua vocação no reino de Deus. E aí nós já vamos também começar pelo versículo de Apocalipse 1:9, que diz assim, ó: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, nós começamos a entender aí nesse começo de Apocalipse o chamado do apóstolo João para a revelação. Nós precisamos entender, então, que Deus, ele nos chama, ele nos capacita, ele nos dá entendimento, ele nos mostra a sua vontade para que venhamos nós sermos vocacionados para servir e para falar da palavra de Deus. Então, nós precisamos entender isso, compreender isso e saber que Deus assim fez sobre a vida de João. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar a você: qual a sua profissão? É lógico, você não vai poder me responder, né? Porque estamos aqui. Mas você pensa aí, qual a sua profissão? Quando você soube que essa era a profissão da sua vida? Você acha que fez a escolha certa da sua profissão? Essa realmente é a sua vocação? Então, olha só que a revista Compromisso nos dá como um alerta, né? Que toda vocação é um chamado. E nesse estudo conheceremos alguém que recebeu uma missão, João. Ele ouviu o chamado, recebeu a visão, entendeu a sua missão e foi comissionado para cumpri-la. Você vai poder ver isso de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 e o versículo 10. O chamado de João e as implicações desse chamado encontra-se em Apocalipse 1, do versículo 9 ao versículo 20. Então, nós vamos começar a entender aí esse chamado de João para que ele fosse aquela pessoa que trouxesse para nós a revelação de Cristo, o Apocalipse, a revelação do Senhor para as nossas vidas. Então, vamos ler. Então, acompanhe. Você que tem o seu livrinho aí, caso você não tenha o seu livrinho, como eu já falei na outra aula, fale comigo, me manda
no WhatsApp, no particular, manda para mim, fala, Meire, eu preciso de um livrinho e eu vou fazer esse livrinho chegar nas suas mãos, ok? Então vamos começar a leitura. O Senhor se manifesta a João e diz assim, eu me encontrei em espírito, capítulo 1, versículo 10. Cristo concedeu a João uma visão da realidade normalmente incompreensível ao homem. O agente desta visão foi o Espírito Santo. Então, assim, a gente já começa a entender, olha só, Jesus Cristo dá a revelação e o Espírito Santo a revela a João. Então, o agente desta visão foi o Espírito Santo. Uma voz forte, como de trombeta ou de semelhante, dá a direção. A voz ordenou de forma clara e definida para escrever um livro, o que estava vendo e o que ele, na verdade, o que João estava vendo, e essa ordem repete-se várias vezes em Apocalipse, capítulo 1. Queridos, uma outra coisa que eu quero falar para você, eu espero que você tenha lido o capítulo 1 de Apocalipse, né? Se você puder ler ele inteiro e depois toda semana um capítulo, que nem a semana que vem nós vamos estar falando sobre o capítulo 2. Então, leia já o capítulo 2 para você ter o entendimento do que nós estamos falando na aula. Então, o capítulo 1, ele fala do versículo 11 e 19. Também fala lá no capítulo 2, do versículo 1, 8, 12, 18 e 19, 9 e 21, 5. A força e o poder de Jesus glorificado são apresentados nos símbolos revelados no texto. A visão que João recebeu no dia do Senhor, aqui se refere ao dia do culto que a igreja celebrava ao Senhor. O domingo, primeiro dia da semana, o domingo, primeiro dia da semana, dia da ressurreição de Jesus, como está lá no capítulo 1, versículo 10. A esse tempo da revelação, a João, era costume a igreja se reunir a cada domingo para a celebração do culto ao Senhor Jesus, assim como nós fazemos hoje. Nós nos reunimos aos domingos também para celebrar o nosso Deus. Aí diz assim, o domingo já tinha sido consagrado para a igreja, como dia especial de cultuar o Senhor Jesus Cristo. Então, isso daí está no comentário da Bíblia de Shed. Então, assim, isso já era separado, assim como nós separamos também o domingo, para estarmos cultuando ao Senhor. Então, assim, a gente começa a perceber de que existia um tempo também de celebração, assim como nós temos hoje. Então, naquele tempo da história, do tempo das escrituras, da revelação, já existia o domingo para que as igrejas se encontrassem, para que eles tivessem um tempo como igreja para cultuar o nome do Senhor. Apocalipse 1:11 diz assim, que dizia, escreve em um livro o que vês e enviam às 7 igrejas de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas nos ensinam importantes lições. Cristo é conhecido na igreja e por meio da igreja. Cristo está no meio da igreja em ação como resposta para suas expectativas. A igreja nem sempre é aquilo que apresenta ser, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Cristo anda no meio da igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de aplicar-lhe o juízo. As igrejas que recebem as cartas estavam na Ásia Menor, ou seja, na Turquia hoje. Éfeso, está lá em capítulo 2:1, Esmina, 2:8, Pérgamo, 2:12, Tiatira, 2:18, 25, Sardes, 3:1, Filadélfia, 3:7 e Laodiceia, 3:14. Esses endereços que eu estou passando para vocês é onde Jesus Cristo ele está revelando a João a cada igreja, e ali ele vai falando para João tudo que ele quer falar para cada igreja. Gente, não foi assim, olha,
Você vai falar para 7 igrejas isso. Não. Jesus, ele foi detalhista. Ele falou para cada igreja. Ele citou o nome de cada igreja e falou para cada anjo da igreja. Ou seja, o Senhor, ele fala com cada um individualmente. Assim como ele falou com as igrejas individualmente, ele fala conosco individualmente também, né? Como igreja. Então, nós precisamos entender e saber que Deus, ele é detalhista. Deus é um Deus de detalhe. Às vezes as pessoas falam assim, mas Deus está demorando para me responder. Não, às vezes Deus já te respondeu, né? Teu pedido de oração, seu clamor. E eu gosto de falar assim que Deus capricha nas respostas, né? No que ele está fazendo. Então, por isso que eu falo que nós não precisamos querer sermos apressados com a resposta de Deus. Porque nós somos. Na verdade, eu não falo nem por você, eu falo por mim. Quando nós colocamos diante do altar do Senhor, nós queremos a resposta para ontem. Mas nós sabemos que Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu momento. E nós só precisamos pedir para Deus para colocar no nosso coração essa paciência, esse tempo para aguardar a sua vontade, o seu desejo, aquilo que ele deseja para as nossas vidas. Então é isso. Cristo anda no meio da igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de juízo. Isso é muito sério. As igrejas que recebem as cartas estavam na Ásia Menor, como eu já falei, lá em Turquia. Então nós precisamos saber que Deus, ele nos dá oportunidade todo momento da nossa vida. Para quê? Para que a gente venha se achegar a ele com desejo, com vontade, com amor, né? Para que a gente entenda seu propósito, a sua vontade. Para todas as igrejas, encontramos uma chamada de atenção, como diz lá no Apocalipse 2:7, e assim, todos os finais de carta que o Senhor estava revelando para João, o Senhor fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, Deus está falando, Deus está revelando, e no final o Senhor fala assim, olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando para a igreja. As igrejas de hoje podem perceber na revelação apocalíptica as advertências de Jesus que devem ser aplicadas à sua experiência, no seu tempo e na sua história. Então, assim, é no seu tempo e na sua história, naquela condição da igreja. Então, eu gosto muito, gente, de falar assim, como nós temos falado nesse tempo de pandemia, o que eu tenho escutado por aí? Eu estou ouvindo o pastor X, eu estou ouvindo o pastor Y, eu estou ouvindo pregação na internet, eu estou ouvindo a pastora X. Não, gente, pode assistir. Quanto mais, né, conhecimento melhor, você vai para a Bíblia, ver se realmente o que aquela pessoa está falando está de acordo com o que Deus quer para a sua vida, enfim. Mas eu quero dizer para você, Deus levantou um anjo para a tua igreja. Eu falo assim que o pastor é o anjo da igreja. É ele quem leva a palavra para você. É ele quem Deus separou. Então, por isso que eu digo a você, ouça as pregações da sua igreja. Ouça o pastor da sua igreja, o líder da sua igreja. Ouça o que Deus está falando através da vida dele. E às vezes eu falo assim, mas eu não entendo, não compreendo. Gente, pede para Deus te dar entendimento, te dar sabedoria, te dar paciência, te dar capacidade. Deus não levanta os seus ungidos, o anjo da igreja, para ficarem falando que não é de Deus. Pelo contrário, Deus revela ao pastor o que a igreja precisa ouvir, o que nós precisamos ouvir como igreja de Cristo, como membro daquela igreja. Então, eu falo para você, você tem uma igreja, você é membro de uma igreja, vá a essa igreja. Você pode ouvir qualquer comentário, ouvir palavra de qualquer outro pastor, mas vá na sua igreja. Ouça o seu pastor. E é o que Jesus está falando aqui, revelando a João, e a gente vai ver mais para frente sobre isso.
O autor da revelação, Apocalipse, capítulo 1, do 12 ao 16, ele diz assim: neste ponto, temos o chamado da parte de Deus para João. Ela divide-se em 4 itens. O contexto de João, do versículo 9. João ouve, versículo 10 e 11. João recebe a visão, que está no versículo 12 e a 16. João entende a missão, que está do versículo 17 ao 20. O apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, devido às perseguições do imperador romano Domiciano aos cristãos. Foi nesse lugar que João recebeu a visão, que seria chamada de revelação. Via de regra, afirma-se que João é o autor de Apocalipse, embora alguns prefiram ver João como o escritor, porque transcreveu o livro ditado por Jesus. Sensacional, né? A gente poder ouvir isso, é sensacional a gente poder falar sobre isso e ter entendimento de que Deus, ele usa os seus servos. Ele usa aquelas pessoas que realmente desejam ser usadas por Deus, né? Se coloca à disposição de Deus. Eu gosto muito de falar assim que às vezes as pessoas falam, mas eu queria que Deus falasse comigo. Deus fala com você, a palavra de Deus, a Bíblia, a boca de Deus falando contigo. Aí algumas pessoas, mas eu não entendo. Peça a Deus. Pede para Deus falar com você. Pede para Deus revelar através da sua palavra o que Ele quer da sua vida em obediência, em sabedoria. E é o que a gente vê através da vida de João. Né? A gente vê que João ele era um homem de Deus, um homem que andava com Deus, que vivia a Deus e, acima de tudo, Deus sabe quem vai ter reverência diante da sua palavra. E é maravilhoso quando a gente olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus e a gente percebe pessoas que realmente tinham o desejo, né, de revelar Cristo para outras pessoas, para as outras igrejas. E a gente vai passando para frente aí. A reverência diante do revelador, Apocalipse 1:17. E aí a gente pode perceber, né, que Deus ele falou com João, falou com Daniel, falou com Ezequiel, falou com Isaías, e falou com Moisés, e falou com tantas pessoas, homens e mulheres de Deus, né, que se colocava à disposição de Deus. Então, para você entender um pouquinho mais. Então, nós precisamos comparar o impacto que a visão causou na vida de João com o impacto da visão na vida de Daniel. No texto, percebemos que João estava sem forças naquele momento. Deixa eu ler de novo, que eu me atrapalhei. No texto, percebemos que João estava sem forças naquele momento, pelo qual ele estava passando. Então, olha só o que diz o texto, quando o vi, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Como se estivesse morto, João ficou impressionado com a rapidez da visão. Ele viu que era um ser divino que se dirigia a ele, mas ele ainda não sabia que era o próprio Salvador. A descrição aqui do impacto causado na vida de João é aquele que frequentemente vemos nas narrativas bíblicas sobre aqueles que tiveram uma visão de Deus. Aí, como está aí falando na palavra de Deus, para a gente fazer a comparação com Daniel. E aí o texto, né, fala em Daniel 8:18, enquanto ele falava comigo, fiquei em transe com o rosto em terra, porém ele me tocou e me pôs em pé. Em Daniel 8:27 diz, e eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei.
Aí a gente pode olhar também, queridos, em Êxodo 33, 20, que diz assim: Deus fala para Moisés, né? Falando com Moisés, e disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. E aí a gente também pode olhar para o texto em Ezequiel, ou melhor, em Isaías 6,5 primeiro. Então eu disse, diz assim: ai de mim, que estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Em Ezequiel 1:28 diz assim: e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris, nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. E Ezequiel também, para falar, Ezequiel 43:3 diz assim: essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. Ou seja, queridos, não tem o nosso Deus, né? Deus maravilhoso, Deus enriquecedor, Deus sensacional, um Deus vivo, um Deus que na sua própria palavra, diz que não tem como ficarmos de pé diante a sua presença. Olha lá, então ele pôs a mão direita sobre mim. O propósito foi levantar e animar o apóstolo João para estar preparado para receber a revelação. Comparar com Daniel 8:18, que diz assim: enquanto ele falava comigo, fiquei em transe, com o rosto em terra, porém ele me tocou e me pôs em pé. Deus aparece, Deus se mostra, a pessoa não se aguenta, não tem como ficar de pé na presença do nosso Deus, mas ao mesmo tempo Deus ampara, Deus coloca de pé para que a sua palavra, a sua mensagem, a sua revelação venha a ser anunciada, venha a ser revelada ao seu povo, àqueles que ele deseja. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe. É assim que diz lá em Daniel. Nós geralmente estendemos a mão direita para levantar alguém que caiu, para que as pessoas se sintam amparadas e animadas. Assim aconteceu com João, né? E disse: não temas, olha, não temas, não tenha medo, né? O fato de ser o Salvador, embora ele parecesse nessa forma de majestade avassaladora, era uma razão pela qual João não deveria ter medo. Assim, por meio dos impactantes símbolos de sua majestade, né? Como o trovão, diz a palavra, no terremoto, na tempestade, como está lá em Abacuque 3,16, Lucas 9:34. No entanto, em meio às manifestações mais marcantes do poder divino, a simples garantia de que nosso Redentor está perto de nós é bastante para acalmar nossos medos e produzir calma interior. Então, como diz lá em Mateus 14:27 também, né? Não temas. O nosso Redentor está conosco, o nosso Salvador está conosco. Então, não temas. Deus está contigo. Deus, ele se revela a cada um de nós. Deus, ele quer usar as nossas vidas e nós não precisamos temer a presença de Deus, a vontade de Deus, porque ele cuida, ele nos ampara, ele está diante de nós, ele cuida das nossas vidas. Ele apenas deseja que cada um de nós venhamos ouvir a sua voz e assim venhamos revelar também a sua palavra a outras pessoas. Olha o que ele diz lá ainda. Eu sou o primeiro e o último, o Senhor diz. Então, assim, nós precisamos entender que Deus é o primeiro e o último. Olha lá, você já passou por algum momento difícil,
quando também teve dificuldades para levantar e prosseguir? Assim como João, você ouviu o não temais de Deus? É desse jeito, queridos. Quantas vezes eu posso dizer que você já ouviu, sim, o não temas do nosso Deus? O Senhor fala, eu sou o primeiro e o último, em Apocalipse 1:8. Esta é uma das razões pela qual João não deveria temer, porque o texto declara que o Senhor é eterno. Ele é eterno. Aprendemos que o Senhor deve ser reverenciado e adorado e reconhecido na sua eterna e contínua manifestação e seu cuidado em favor da sua igreja. Em Apocalipse 1, 18, 20, nós podemos entender, né? Olha só o que diz. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Como vemos com frequência no chamado dos profetas, após uma visão vem o comissionamento para uma missão específica. Lá em Isaías, em Ezequiel, você tem isso daí também. Você vê, consegue entender esse chamado, esse comissionamento de Deus a Isaías e a Ezequiel. E no caso de João, a sua missão é registrar por escrito tudo que será mostrado a ele e a enviar às igrejas. Então, nós percebemos aí que Deus, ele dá esse comissionamento, ele revela, e às vezes nós falamos, por que Deus se está revelando? É porque Deus quer que você faça algo com essa revelação. Diante do temor de João, há uma palavra de segurança de Jesus, como vimos no versículo 17, não temas. Daí a ênfase sobre o seu poder, pós-ressurreição, no versículo 18. Olha só o que ele fala, mas agora eu estou aqui, vivo para todo sempre. João recebe a ordem para escrever o versículo 19. Portanto, escreve as coisas que tem visto. Esta é a ordem. Esta ordem já apareceu no versículo 11, queridos. Escreve em um livro que vês e envia-os às 7 igrejas. João recebe a visão e ela continuará em toda a revelação. A sua missão é registrar por escrito tudo o que será mostrado a ele e enviar às igrejas. E no versículo 20, Jesus reafirma a declaração dos versículos 13 e 16 e esclarece. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Neste versículo, vemos a declaração da vitória triunfal do Cordeiro, aquele que venceu. Aquele que venceu a cruz e a morte. Aquele que tem a chave da morte e do inferno. E tem a chave da morte e do inferno, diz lá no versículo 18. Ou seja, Jesus está no controle, ele tem o poder do inimigo, porque o inimigo, ele é limitado. Olha lá. Qual o significado do texto? E tenho as chaves da morte e do inferno.
Jesus está no controle. O poder do inimigo é limitado. Jesus está vivo para sempre, vitorioso para sempre, queridos. Vocês. Aí a gente fica pensando, né? Olha só que o autor do compromisso fala. Você está ansioso por partilhar a mensagem daquele que venceu a morte e o inferno? Pois bem, eu quero dizer para vocês, ele deveria estar. Porque quando nós conhecemos a Cristo como único e suficiente Salvador pela primeira vez, o nosso desejo é que todo mundo conheça, que tenha esse encontro com o Senhor, esse desejo de falar a palavra de Deus. Então a gente vê assim que a revista Compromisso, ela nos mostra em detalhes o que nós precisamos ter e qual deve ser o nosso sentimento. Então ele diz assim, ó, após este estudo, houve alguma mudança do que você entende por vocação? Então, para você relembrar, toda vocação é um chamado. Você concorda ou discorda? Você é um vocacionado por Deus para ser discípulo de Jesus? Pensa aí. Você acha que você é um vocacionado? Eu vou além ainda da pergunta. Você já pensou em algum momento da sua vida por que Jesus te escolheu? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade, né? Eu aceitei a Cristo. Eu entreguei minha vida para Cristo. Quando na verdade o Senhor te escolheu. O Senhor te recebeu, te aceitou. E aí eu fico perguntando, com essa aceitação, o que você tem feito? Esse primeiro momento nós estamos falando sobre a vocação de João, para que essa revelação chegasse até nós. Jesus escolheu ele, né? Nosso Deus escolheu João para que essa revelação chegasse até nós. E para nós é um privilégio poder dizer que existia alguém, assim como os dias de hoje, né? Deus escolhe tua vida, Deus escolheu você para anunciar a palavra, Deus escolheu você para ministrar a palavra, Deus escolheu você para ser discipulado e para discipular. Então, esse primeiro capítulo de João, nós precisamos terminá-lo entendendo que Deus, ele te dá uma vocação, assim como deu para João. Ele te dá uma missão. E o que você precisa fazer é obedecer e cumprir essa missão. Talvez você esteja aí passando por um tempo, né, por conta dessa pandemia. Eu não estou fazendo nada. Nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o Telegram. Então eu quero dizer para você, você tem ferramenta suficiente para nem precisar sair da tua casa para evangelizar, para falar do amor de Jesus para as pessoas. Sabe qual eu tenho visto um pouquinho da dificuldade? Às vezes as pessoas querem transferir esse amor achando que esse amor vem dela própria, mas eu vou falar para você, esse amor que você sente pelas pessoas, que você quer entregar, vem de Jesus, do próprio Deus. Foi Ele quem te amou primeiro, foi Ele quem colocou esse amor no seu coração primeiro. Então é por isso que nós somos chamados, nós somos vocacionados e nós precisamos ser comissionados a levar a palavra de Deus para o mundo afora, para os nossos vizinhos, para com quem nós trabalhamos, para com quem estamos na igreja. Você sabia que tem gente na igreja que está perdida? Que ainda não entendeu o propósito de Deus? Então, Deus está te vocacionando, Deus está te comissionando para que essa mensagem, essa palavra seja transmitida a outras pessoas. Amém? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desse tempo que nós passamos juntos. Deixa eu ver.
Deu quase 40 minutos, terminando aqui nossa Escola Bíblica Discipuladora. Eu espero que, em nome de Cristo Jesus, você possa ser abençoado. Se você gostou, né, desse estudo, se você está gostando, envie para outras pessoas que possam entender, que possam querer entender também, e que Deus possa continuar abençoando a sua casa e a sua vida. E na próxima Escola Bíblica nós vamos estar falando dessas cartas escritas às igrejas, ok? Então, que Deus abençoe até a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus. Amém?